O outro ponto, meus irmãos, que a gente deva trazer, né, a nossa memória, lembrando que o nosso coração é também o quê? Um altar para Deus, né? É um memorial para Deus. A gente também já viu em lições passadas que o nosso coração é um memorial. Então a gente tem que trazer para nossas vidas também outro ponto, é a confiança. É a confiança, né, plena em Deus, é confiar plenamente dele. Então, a gente pode ter adversidade, a gente pode ter problemas, e a gente tem que confiar nele, e aí buscar aquele conceito que a gente aprende sobre fé, né? Que é a certeza de fatos que não vemos, mas esperamos. Olha o esperar aí, né? Então, a gente não vê, mas a gente tem plena confiança que vai acontecer. E por que a gente tem essa plena confiança? Porque Deus que fez essa promessa. Então a gente tem que ter essa alegria, que a gente pode ter essa plena confiança nele e pensando que qual a finalidade, né, da fé, já que nós citamos, né, o conceito mais usual que nós temos de fé, que é exatamente, né, a certeza de fatos que não vemos, é exatamente a finalidade da fé, é a salvação da alma. E a gente só vai salvar quando a gente tiver essa confiança plena em Deus. A gente tem que pensar que, como nós vimos nas lições que tratavam sobre idolatria, que confiar em coisa, né, em coisas materiais ou confiança no lugar errado é uma idolatria. Aí a gente vai trazer à memória o que diz lá em Salmos, né? Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas eu confio no Senhor. E um exemplo disso é a vitória de Davi sobre Golias. O que Golias confiava? Na sua altura, na sua força, na sua arma, no seu poderio, né? Ele era o grande vencedor dos filisteus, então ele afrontava Israel, que não tinha ninguém compatível a ele, não tinha mesmo, ninguém era tão alto quanto ele, tão forte quanto ele. E aí quem vai enfrentá-lo? Davi, que naquele momento ainda não era o rei Davi, não era o guerreiro Davi, ele não tinha ainda vivência, não tinha ainda experiência militar. Ele era um rapaz, um jovem, muito jovem, que foi tirado o quê? Do pastoreio. E aí ele vai, ele se dispõe a enfrentar Golias, aí ele coloca uma armadura dele, nele ele não aguenta aquilo, pesado para ele, ele não consegue nem se manter naquela armadura. Então o que ele faz? Ele tira tudo e ele vai na confiança de Deus. E o que ele fala para Golias? Ele fala que ele vai com espadas e etc., mas ele iria em nome do Senhor, dos exércitos, do Senhor de Israel, do verdadeiro Deus. E aí o final dessa história todos nós conhecemos. Davi venceu Golias com a sua pedrinha que ele pegou lá no riacho, pedra lavada, pedra preparada que ele pegou, né? E a escritura vem trazendo que eram pedras lavadas, ou seja, aquela pedra que recebeu água, ou seja, recebeu unção, né? Foi ungida a água, né? Passou ali várias vezes até lapidar ou até preparar essa pedra. E até algo poético para a nossa vida a gente pensar que aquela pedra ali, se a gente se colocar como a nossa alma, o nosso coração, ou seja, né, está sempre recebendo a unção de Deus na nossa vida, a gente fica limpo, liso e preparado para enfrentar qualquer obstáculo. Então isso é uma confiança plena. E aí a gente precisa estar pensando que para isso a gente tem que ter devoção. Do mesmo modo que Davi colocou lá, né, que ele estava indo em nome do Senhor, nesse momento ele presta o quê? Uma devoção a Deus. E aí a gente tem que também cultivar isso, essa devoção, através dessa confiança. E o que é a devoção? É estar próximo, é uma intimidade profunda, é buscar a Deus, é fazer um processo de busca. E por que é processo? Porque é algo contínuo. E querer é muito diferente de buscar. Muitas pessoas querem Deus, falam em Deus, pregam Deus, mas que Deus é, eles ainda não conseguem concretizar, definir. Eles não sabem dizer sobre isso. E aí a gente tem que ter quem que a gente vai buscar, né?
Como é que a gente vai buscar? Então, querer, muitas vezes, é muito diferente de buscar. A gente tem que querer e tem que buscar. Por isso que nós temos que ter essa confiança plena e essa devoção, essa proximidade. Porque senão a gente pode fazer com Deus, como muitas pessoas fazem até com a sua vida pessoal. Ah, eu quero um diploma, mas não corre atrás, não se aplica aos estudos, não faz nada, quer que o diploma caia literalmente do céu na cabeça deles. Querem passar num concurso, mas quer literalmente que esse concurso caia do céu, não se esforça. Querer, não basta só querer, a gente tem que buscar. E como que a gente busca Deus? Fazendo, tornando essa devoção, essa intimidade, este processo, construindo, né, eficazmente em nossas vidas e de forma contínua. E aí a gente tem que sempre pensar, né, que diz lá em Hebreus 12, versículo 1, correr com perseverança, ou seja, buscar mais perseverança, tendo confiança, tendo certeza, tendo essa plenitude em nossas vidas. E, né, para finalizar, a gente pode dizer o seguinte, que a alegria para nós não pode ser um sentimento vazio em si mesmo de significado, lembrando novamente na bolha de sabão, porque tem tantas pessoas que estão sofrendo com 2 males, né? Depressão, angústia e ansiedade. Aliás, são 3. E aí a gente olha para a vida dessas pessoas, não, mas tem tudo, tem beleza, tem riqueza, tem isso, tem aquilo, mas no fundo a bolinha de sabão estoura, tá deprimido. Por quê? Confia nos cavalos, né, e nos carros, mas não na pessoa que sustenta e que deu a vida. Alegrais-vos sempre no Senhor, porque Ele é superlativo na sua vida, Ele te deu a vida, Ele não só mantém a sua vida, Ele mantém a sua vida também, mas Ele primeiramente a deu e pode dar uma outra muito melhor no futuro. Então a gente não pode criar uma alegria vazia em si mesmo, não pode ser simplesmente um momento fugaz. Realizações, conquistas, acontecimentos podem e devem nos trazer alegria, sim, pois devemos ser gratos e nos alegrar com nossas vitórias no campo pessoal, familiar, profissional, porque isso é honrar também bênção de Deus nas nossas vidas. A gente se alegrar com nossas conquistas, a gente está honrando a Deus também por estar alegre, porque Ele está nos abençoando. Já pensou? Deus te abençoa com um bom emprego, você continua triste, insatisfeito? Não, você vai honrar a Ele também, glorificá-lo através disso. Mas isso também, e isso a gente tem que pensar que é ação e cuidado de Deus para com nossas vidas. O que devemos ampliar, e nessa manhã o propósito da lição, é exatamente ampliar o conceito de que, do mesmo modo que nossa paz está firmada, não somente em sentimentos, mas sobretudo na figura de Cristo que nos deu a paz, como vimos na lição sobre a paz, a alegria que devemos buscar também está fundamentada em alguém que nos deu motivos para gratidão, confiança plena, para fazer dela, a alegria, algo pleno, aquele sentimento que vai nascer dentro de nós, sendo uma característica de um caráter cristão. Isto é que a alegria se fundamenta e se liga e diz na nossa construção do nosso caráter, ajudando a responder às questões: o que somos e o que fazemos. Um grande abraço a todos e até a próxima.